Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e sua aula favorita começa agora. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que tem tudo a ver com o que nós vimos nas últimas aulas. Professora, de novo Revolução Industrial? De novo pessoal, porque esse assunto vai nos perseguir até o fim da primeira unidade. Mas o que tem a ver? Bom, hoje nós vamos falar sobre as consequências dessa Revolução Industrial. Nós vimos, pessoal, que durante essa Revolução Industrial surgiu aí as duas classes sociais. Quais são mesmo que eu esqueci? Ah, tá, burguesia e proletariado. Beleza, lembrei. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, sempre vai haver uma disputa entre a burguesia e o proletariado, certo? A burguesia, os burgueses, são os donos dos meios de produção, os donos das fábricas. E o objetivo desse burguês é o quê? É lucrar. E o proletariado, pessoal, é o operário, é o trabalhador. Esse não tem nenhuma propriedade, certo? Então ele vende a força de trabalho em busca de um salário. Só que nós vimos que essa revolução, ela vai gerar o quê? Uma desigualdade social, onde poucos vão ter muito e muitos vão ter pouco. Nesse cenário, pessoal, de desigualdade, vai nascer algumas teorias que vão tentar acabar com o capitalismo, ou seja, vão ser contrários a essas ideias e vão buscar pelo quê? Pela igualdade social, vão tentar acabar com essa desigualdade entre as pessoas. Num mundo onde poucas pessoas têm muitas coisas, muitas riquezas, e muitas pessoas têm poucas coisas, vivem na miséria. Então, hoje nós vamos falar dessas teorias. Hoje nós vamos falar das teorias do século XIX, que é sobre o socialismo, pessoal. Então, vamos começar a aula. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre socialismo utópico, científico e o anarquismo. Questão social no século XIX, socialismo utópico, propostas reformistas e experiências comunitárias, socialismo científico, materialismo histórico e luta de classes, e anarquismo, crítica ao Estado, à autoridade e às hierarquias sociais. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui com a questão social no século XIX. Como eu falei para vocês, a Revolução Industrial, ela vai causar o quê? Ela vai causar essa desigualdade graças ao surgimento dessas classes sociais. E aí, com isso, vai surgir no século XIX alguns filósofos que vão começar a pensar sobre esse assunto. E desse pensamento vai vir as teorias, pessoal, vai vir o socialismo. E entre esses filósofos que nós vamos falar hoje, está o Charles Fourier, o Karl Marx, o Friedrich Engels, que são melhores amigos, e o Mikhail Bakunin. Pessoal, esses são os filósofos que nós vamos falar hoje que vão trabalhar esse socialismo. Só que esse último aqui, o Bakunin, ele é mais radical, pessoal, certo? Ele é vida louca, como vocês falam. Então, ele vai ter uma ideia completamente contrária. Então, sem mais delonga, pessoal, professora, afinal, o que é socialismo que eu não sei? Então, vamos lá, pessoal, na tela. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá. A chamada questão social surgiu no século XIX com o avanço da Revolução Industrial. O crescimento das fábricas e das cidades trouxe grandes mudanças, mas também aumentou a desigualdade entre ricos e pobres. Enquanto a burguesia acumulava riqueza, os trabalhadores viviam em condições difíceis. Pessoal, por que esses trabalhadores eles viviam em condições difíceis? Porque quando acontece essa revolução, nós não vamos ter carteira assinada, nós não vamos ter leis trabalhistas, nós não vamos ter nenhum tipo de lei que obrigue o burguês a pagar um salário mínimo, a pagar aquilo que é justo. Então, esse trabalhador, ele vai viver em condições precárias.
além dele ganhar muito pouco, ele vai ser explorado e ele vai morar em lugares lugares bem difíceis, que não vão ter saneamento, que não vão ter estrutura. Então, eles vão viver, pessoal, de maneira incorreta, de maneira que não vai ser digna para uma pessoa. Vão viver em bairros amontoados, onde vai ter muito lixo, vai ter a proliferação de doenças, eles vão ganhar muito pouco, então eles não vão ter condições para mudar de vida. Enquanto eles vivem nessas condições difíceis, os ricos, pessoal, eles vão ter vários privilégios. Eles vão ter muito dinheiro, eles vão ter muitos bens, posses. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma diferença aqui muito grande entre o rico e, digamos, o pobre. Os operários, eles enfrentavam jornadas longas que podiam chegar a 16 horas por dia, além de salários baixos e ambientes insalubres. Era comum o trabalho infantil e feminino. As moradias eram precárias, muitas vezes bairros superlotados e sem saneamento básico. Então, como eu falei para vocês, eles não vão ter leis trabalhistas que amparem esses operários, certo? E aí eles vão trabalhar muitas horas, pessoal, 16 horas por dia é muito trabalho. Só de pensar, eu choro, é muito tempo você trabalhando, você sendo explorado, certo? Então, eles passavam 16 horas, o que não vai sobrar tempo para quê? Para cuidar da casa, ficar com a família, fazer outras coisas. Então, a vida dessa pessoa, desse operário, vai ser trabalhando, vai ser sendo explorado. E aqui nós temos duas imagens que é muito interessante de mulheres, certo? A gente sempre tem na cabeça, mas professor, eu vi que mulher antigamente, no século XVIII, não trabalhava. A mulher proletária, pobre, ela trabalhava, pessoal. Aqui nessa imagem você podem ver que as mulheres elas vão trabalhar nas fábricas, as crianças também. Então, por que elas vão ser recrutadas para as fábricas? Porque por ela, só pelo fato dela ser mulher, ela já vai ganhar muito pouco, certo? Então, o burguês, o dono da fábrica, ele podia explorar ainda mais. Ele já explorava, mas a mulher ele vai explorar ainda mais. E as crianças, essas crianças pobres, pessoal, filhos de operários, muitas das vezes, o que vai acontecer? Os pais vão trabalhar e não vai ter com quem deixar essas crianças. Então, essas crianças, elas também iam com os pais. Só que ela também vai trabalhar na fábrica. E como eu falei para vocês, não vai ter aquele pensamento, nossa, uma criança, ela deve estar onde? Na escola. Mas ela não estava na escola. Ela estava trabalhando nas minas de carvão. Elas estavam trabalhando, engraxando as engrenagens das máquinas. Elas estavam trabalhando, limpando o chão. E muitas vezes elas vão sofrer castigos físicos do dono da fábrica. Se ele chegasse lá e visse o chão muito sujo, ela ia sofrer castigos, muitas vezes físicos, tá? Certo? Então vamos continuar na tela. Bom, dito isso, diante dessa realidade, os trabalhadores começaram a se organizar. Surgiram greves, protestos e os primeiros sindicatos. Essas ações buscavam melhores condições de trabalho e direitos. Porém, muitas vezes, os governos reprimiam essas manifestações com violência. Pessoal, diante dessa realidade de exploração e de ganho muito pouco, esses trabalhadores, que vão ser os operários, eles vão começar a se organizar. Ou seja, eles vão começar a se juntar em prol de um objetivo. Quando essa galera começa a tomar consciência de que eles estão sendo explorados, o burguês ele vai ficar com muito medo. Por quê? Porque quando as pessoas elas se juntam, elas têm o poder de transformar muitas coisas, pessoal. Grave isso na sua cabeça. E aí eles vão começar a se organizar e aí vai começar a fazer as greves. O que é greve? É uma paralisação. Se o burguês ele quer o lucro, e a fábrica dele está parada, então quer dizer que ele não vai produzir. Então quer dizer que ele não vai lucrar esse dia. Então a greve é uma paralisação. Paralisa tudo,
Por quê, professora? Porque eles vão querer lutar por direitos. E aí vai vir os protestos e os primeiros sindicatos. Lembra o que é sindicato mesmo? Claro que você lembra. Sindicato é o órgão que cuida dos direitos dos trabalhadores. Isso mesmo, pessoal. E aí, graças a essa organização e esses protestos, vai começar aí uma onda que vai levar o quê? Que vai levar a uma mudança, certo? Vamos continuar. A situação de exploração levou ao surgimento de novas ideias que criticavam o capitalismo. Entre elas, destacam-se o socialismo, o utópico e científico, e o anarquismo, que propunham diferentes formas de organizar a sociedade de maneira mais justa e igualitária. E aí, nesse cenário de exploração, vai surgir aqueles filósofos que vão começar a falar sobre essa exploração e começar a escrever sobre teorias que venham acabar com essa desigualdade social. É aí que nós vamos ter o socialismo utópico, o científico e o anarquismo. Pessoal, presta bem atenção, porque os três são coisas diferentes. Depois eu quero saber se você pudesse escolher qual que você escolher para você viver, certo? Vamos continuar na tela. Dito isto, socialismo utópico, propostas reformistas e experiências comunitárias. Primeira coisa, grave isso aqui na sua cabeça. Utópico. Pessoal, utópico. Olha que palavra bonita. Gente, que palavra bonita. Chegue na sua casa hoje e fale, mamãe, isso é uma utopia, isso é utópico. O que é um utópico? Utópico quer dizer sonho inalcançável. Sabe aquela coisa que é impossível, tipo assim, o Brasil ganhar a Copa? Pois é um sonho utópico, pessoal, é um sonho inalcançável. E esse aqui é o nosso tema, socialismo utópico. Então quer dizer que é uma teoria, é uma ideia imaginária, sonhadora, é difícil de ser alcançada, difícil de ser realizada, certo? Vamos continuar. Bom, agora que você já sabe o que é utópico, que você vai usar essa palavra onde você for agora, vamos lá. O socialismo utópico foi uma das primeiras formas de crítica ao capitalismo. Seus pensadores acreditavam que era possível construir uma sociedade mais justa por meio da cooperação e das mudanças pacíficas sem a necessidade de revolução. Pessoal, presta bem atenção. Socialismo utópico quer dizer que é uma ideia inalcançada. Inalcançável é algo assim que você só sonha, mas que você não vai realizar. É um sonho impossível. Mas, professora, é impossível a sociedade ser construída e formar uma sociedade justa por meio da cooperação e mudanças pacíficas? Bom, alguns filósofos que vão vir depois vão criticar essas ideias e vão dizer que isso daí é um mero sonho, que é impossível você conseguir alguma coisa sem uma revolução. Professor, o que é uma revolução? Revolução é uma mudança, pessoal, e muitas vezes essa revolução só vem através das armas. Então, esse socialismo utópico aqui que eu estou falando, ele iria acabar com o capitalismo, que é esse sistema de exploração. Ele iria construir uma sociedade justa, onde todo mundo ia ser amigo, e a gente vai acabar com a exploração de forma pacífica. Só que sem a necessidade de uma revolução. Então, pense bem. Será que você consegue imaginar isso acontecendo? Acabar com a desigualdade, acabar com a exploração de forma pacífica, onde todos nós vamos ser amigos, onde todos nós vamos cooperar sem a necessidade de revolução? Então, pois é, vários filósofos vão dizer que é impossível, que uma mudança, que o fim da exploração
só vai vir quando os trabalhadores, os operários se unirem, vão fazer uma revolução, pegando nas armas e tomando o poder. Não tem como você fazer uma revolução, uma mudança, sem as armas. Entre os principais nomes do socialismo utópico está Charles Fourier. Eles defendiam a ideia de que a sociedade poderia ser organizada com base na igualdade, na solidariedade e na cooperação entre as pessoas. Pessoal, olha só que interessante. O Charles Fourier, pessoal, ele é um francês, certo? E aí ele vai defender a criação de comunidades operárias, onde todo mundo vai trabalhar junto, eles vão viver em cooperação e vão trabalhar de forma coletiva. Então, o Charles Fourier vai ser o principal filósofo do socialismo utópico. Então, ele acredita que a sociedade, todas as pessoas, elas podem chegar a uma sociedade igualitária por meio da solidariedade e cooperação entre as pessoas. Só quando as pessoas aprenderem a cooperar, só assim vai acabar essa história de desigualdade e a diferença entre o rico e o pobre. E aí você acredita? Você acredita que as pessoas vão ter consciência e vão começar a cooperar entre si? Ou seja, o dono da fábrica, ele vai deixar de querer isso aqui a todo custo só para poder gerar e ajudar essas pessoas a chegar nessa igualdade? Me diga aí, por favor. Bom, os utópicos, eles propuseram a criação de comunidades onde não existiria a exploração e o trabalho seria coletivo. Todo mundo vai trabalhar. Esquece essa história aí de que um faz mais que o outro. Não, todo mundo trabalha de forma igualitária para o bem de todos, pessoal. Aqui a gente fala de todos e não só de um. Algumas dessas ideias foram colocadas em prática, como as comunidades de Robert Owen, que buscavam melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Pessoal, o Robert Owen, ele era dono de fábrica. E aí, ele vendo essa exploração, ele vai colocar isso aqui em prática. Como? Ele vai diminuir as horas dos seus operários, ele vai estabelecer um salário para esses operários e ele vai proibir o trabalho infantil, ou seja, ele não vai permitir que crianças menores de 10 anos trabalhem nas suas fábricas. Nossa, grande coisa. Pois é, enfim. Vamos continuar. Apesar das boas intenções, essas propostas eram consideradas pouco realistas, ou seja, sonhadoras. Ninguém vai trabalhar em cooperação, ninguém vai ser amigo, ninguém tá nem aí para ninguém. Todo mundo só quer o quê? O lucro. Então, apesar das boas intenções, essas propostas eram consideradas pouco realistas. Elas dependiam da boa vontade das elites e não enfrentavam diretamente as estruturas do capitalismo. Por isso, foram criticadas posteriormente por Marx e Engels. E aí, pessoal, vai surgir esses filósofos que vão criticar o socialismo utópico, vão criticar esse sonho inalcançável, certo? Inalcançável, na verdade, desculpa. Bom, e aí vai começar o quê? O socialismo científico. O que é o socialismo científico? Vai vir dois carinhas aí, pessoal. Um que era burguês também, certo? E o outro era seu amigo. O que vai acontecer? Vai vir o Karl Marx. Já ouviu falar de marxismo? Pois é. Vou falar uma piada para vocês. Por que Karl Marx não era marxista? Porque o marxismo, pessoal, vai surgir depois que o Karl Marx morre, certo? Então, ele vai morrer e nem vai saber que ele era marxista. Bom, dito isso, vamos lá. Enfim, vai surgir o socialismo científico. O que é o socialismo científico? O socialismo científico quer dizer o quê? Que eles vão tentar acabar com essa desigualdade, acabar com o capitalismo, agora de maneira científica, ou seja, através da ciência.
Se no capitalismo ou no socialismo utópico é um sonho inalcançável, no científico não. Por quê? Porque agora no científico vem de ciência, é algo realista, é algo que dá para você realizar. Por isso que fala socialismo científico, onde o Karl Marx e o Engels vão dar algumas instruções para que essa desigualdade acabe e que o capitalismo ele pare de explorar as pessoas, certo? Então vamos continuar na tela, por favor. Bom, o socialismo científico foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Diferente dos utópicos, eles buscavam analisar a sociedade de forma mais profunda, entendendo o funcionamento do capitalismo e propondo mudanças estruturais. Segundo Marx, a história é movida pelas condições materiais, principalmente as relações de trabalho. Esse pensamento é chamado de materialismo histórico. Para ele, as mudanças sociais acontecem a partir dos conflitos entre diferentes grupos sociais. Pessoal, se lá no utópico eles falam que eles podem chegar a uma igualdade, a uma sociedade mais justa através da cooperação, sem precisar de uma revolução, o socialismo científico fala o seguinte: esquece isso, é impossível. Não tem como você fazer uma mudança sem uma revolução. Pessoal, e essa revolução vai ser como? Através dos operários, onde todos vão se reunir em prol de uma causa. Qual a causa? Acabar com a exploração e a desigualdade. E essas pessoas, elas vão tomar as armas e vão para a luta. Então, no socialismo científico, não tem como você conseguir nada sem você lutar, certo? Não tem como você pensar positivo, não tem como você mandar energias positivas, isso não vai adiantar. O que vai adiantar é o quê? Você lutar para fazer uma revolução, para conseguir uma mudança. E isso é o que o socialismo científico prega, que o trabalhador, ele não vai mudar de vida, ele não vai deixar de ser explorado se eles não se juntarem e irem para a luta. E essa revolução se dá através de quê? Das armas, pessoal. A gente vai pegar as armas e a gente vai lutar. Mas, professora, armas mesmo, tipo assim, arma de fogo, também. Mas a gente pode falar que as armas são os instrumentos dentro das fábricas, pessoal. São através das greves, são através dos manifestos. É isso que faz a gente conseguir várias mudanças na nossa vida, certo? Então vamos continuar. Bom, e aqui nós temos um assunto muito polêmico que com certeza você deve estar acompanhando no jornal, que com certeza você é um aluno que nem Instagram você tem, que você não fica lá horas e horas, que eu sei disso, tá? Parabéns para você. Que é o fim da escala 6x1. Bom, pessoal, o que é essa fim da escala 6x1? Bom, atualmente nós vivemos num regime de trabalho que é o seguinte: nós trabalhamos 6 vezes por semana, 6 dias a semana, certo? E nós temos um direito a uma folga, que no caso é o domingo. E aí, essa escala 6x1, ela, pelo trabalhador, pelo ponto de vista, ela é injusta. Por quê? Porque o trabalhador, ele trabalha 6 dias e ele não vai ganhar o valor correto pelo trabalho dele. E aí ele está 6 dias trabalhando, se matando, deixando de fazer, de estudar, de ficar com a família, de fazer outras coisas para trabalhar. E nisso, ele só vai ter direito a um dia de folga. Ou seja, esse trabalhador está estressado, ele não tem tempo para nada. Então, acaba aí com essa escala e agora a gente vai trabalhar 5x2, ou seja, 5 dias na semana, tendo 2 dias de folga. E aí, você concorda, sim ou não? Me diga aí. Bom, Marx afirmava que a sociedade capitalista é marcada pela luta de classes. De um lado está a burguesia, que controla os meios de produção, e do outro o proletariado, que vende sua força de trabalho. Essa relação gera exploração e desigualdade.
E aqui, pessoal, nós vamos ter as classes sociais, que você já está cansado, você está careca de saber já, porque eu já explico isso toda a aula. Burguesia, proletariado, são as classes que surgem no capitalismo com essa revolução industrial. A burguesia é o dono dos meios de produção. O que é o meio de produção? É fábrica, é banco, é tudo que está gerando dinheiro, capital, pessoal. E o proletariado é o operário, é aquele trabalhador que ele não tem os meios de produção e ele troca o seu trabalho por um salário, por um dinheiro no final do mês, pessoal. E aí, a burguesia, ela quer o quê? Ela quer o lucro. Para ela conseguir esse lucro, ela tem que pagar o mínimo de direitos possível para esse trabalhador. Quanto mais direito tem esse trabalhador, menos lucro esse burguês vai ter, certo? E esse proletário, por que eles vão viver em choque? Porque esse burguês, ele vai querer explorar esse cara aqui, e esse cara aqui não vai ter condições alguma. E aí ele vai querer o quê? Ele vai querer direitos, o que o burguês não vai querer pagar. E aí isso daí, essa relação de burguesia e proletariado, ela surge lá com a Revolução Industrial, e aí vai ter alguns movimentos que vai tentar trazer direitos para essa classe, para o trabalhador, que é o ludismo, que vai ser a quebra de máquinas, ou seja, para o trabalhador ele conseguir algum direito, ele tem que lutar, certo? E aí esse movimento ludista, ele começa aqui no século XIX, 1811, que se consiste em quê? Quebra de máquinas. A gente quebra a máquina, a fábrica ela vai ficar paralisada e com isso o burguês ele não vai lucrar. Então, enquanto ele não der direitos para os trabalhadores, a fábrica não volta a funcionar. Então, isso aí não vai ser interessante. Quebra de máquinas, o pessoal quebrar tudo mesmo. E aí o burguês ele fica com prejuízo. E nós vamos ter também o começo da organização sindical, que lembra, os sindicatos vai ser a união desses trabalhadores que vão começar a se juntar para tentar fazer manifestações, para tentar ganhar direitos. E aí nós vamos ter o cartismo, que é uma maneira mais pacífica, certo? O que é o cartismo? É onde os trabalhadores, eles escreviam cartas denunciando os maus tratos, denunciando a exploração e a tentativa de conseguir algum direito, certo? Então, explicado isso, vamos continuar. O objetivo do socialismo científico era acabar com a exploração e construir uma sociedade sem classes sociais. Para isso, Marx defendia a revolução do proletariado e a socialização dos meios de produção. Pessoal, no socialismo científico, só vai ter uma classe aí, que é a classe dos trabalhadores, certo? Então, não vai ter mais burguesia, porque a burguesia agora, ela se torna proletária, certo? Mas, professora, quem vai cuidar dos meios de produção no socialismo científico? Simples, pessoal, quem vai cuidar vai ser o Estado. Então, o Estado, ele vai tomar conta desses meios de produção e o lucro, ele vai ser distribuído de forma igual para os trabalhadores. Aí você me pergunta, professora, isso vai dar certo? Pense aí se isso vai dar certo ou não, pessoal. Vamos continuar. Dito isto, vamos falar sobre o anarquismo, pessoal. Eita, chegamos agora na nossa última parte sobre essas teorias. Bom, pessoal, o socialismo, ele significa ausência de governo, certo? Então, esse anarquismo, ele vai pregar o quê? Ele vai negar o Estado. Então, os anarquistas, eles vão ser radicais.
Eles querem acabar com a desigualdade, eles querem acabar com essa desigualdade de uma maneira simples. Eles falam que o Estado é o causador de toda a desgraça do trabalhador. Então, se o Estado é o culpado de todas as coisas ruins, já que o Estado ele vai privilegiar somente a classe dominante, então esse Estado ele vai ter que ser tirado, ele vai ter que sumir, ele vai ter que acabar. Mas, professora, se o Estado acabar, quem é que vai governar as pessoas? Como é que as pessoas vão viver em sociedade e as leis? Bom, segundo os anarquistas, as pessoas é que vão governar de maneira onde elas vão cooperar entre si. Então, não vai ter mais o Estado ali para alienar, para explorar estas pessoas. Só assim, quando a liberdade coletiva acontecer, é que acontece a nossa liberdade individual. Então, o anarquismo significa ausência de governo, ausência de Estado. Eles querem uma revolução, pessoal. O anarquismo é uma corrente que critica fortemente o Estado e qualquer forma de autoridade. Para os anarquistas, a liberdade só é possível em uma sociedade sem governo e sem hierarquias. Ou seja, para uma sociedade ela ter liberdade, ela ter uma igualdade de fato, o Estado ele tem que desaparecer. Por quê? Porque se no socialismo científico é o Estado quem vai tomar conta e distribuir as riquezas naquela sociedade, o Estado vai ser formado por quem, pessoal? Por pessoas. Então, as pessoas, elas são passíveis de erros. As pessoas, elas são corruptíveis, pessoal. Então, o que vai acontecer? Para acabar real com a desigualdade e trazer a igualdade para as pessoas, somente o fim do Estado, do governo e o fim das hierarquias. Professor, o que é uma hierarquia? Hierarquia, pessoal, são cargos, são aquelas pessoas que, digamos, estão em um cargo maior que você, certo? Vamos continuar. Entre os principais pensadores anarquistas está Bakunin. Ele defendia a liberdade individual e a organização da sociedade baseada na cooperação e na ajuda mútua. Ou seja, ele vai ser contra o Estado e ele também vai ser contra a igreja, certo? Ele vai falar que a igreja é um instrumento total de dominação do indivíduo. Então, para o indivíduo, ou seja, para as pessoas serem livres, tem que acabar com a igreja, tem que acabar com essa religião. Ele fala que a religião ela foi criada para dominar a mente das pessoas. E aí, pessoal, nós temos aqui uma figurinha assim, que com certeza você já viu isso aí no carnaval ou em algum lugar, em algum filme e etc. Bom, pessoal, essa máscara aí, ela vem de um filme chamado V de Vingança, ou seja, V de Vendetta, certo? Vendetta, vingança. Você que joga, você sabe que Vendetta é o que é vingança, né? Pois bem, bom, esse filme, V de Vingança, ele é de 2005 e ele no filme se passa na Inglaterra, num governo autoritário e repreensivo. Nesse filme, o regime, ou seja, o Estado, ele controla a mídia, ele persegue os opositores e ele usa o medo para controlar as pessoas. E aí o filme ele fala de derrubar esse governo, ou seja, é um filme anarquista, que fala que a sociedade, as pessoas, elas só vão ser livres quando o governo ele for derrubado. Então, o filme ele fala que as ideias não podem ser facilmente destruídas, certo? Então, acredita-se que mesmo que uma pessoa morra, a ideia ela vai ficar. Então, essa é a ideia do anarquismo. E aí o filme ele fala que não é as pessoas que deveriam ter medo do Estado, e sim o Estado deveria ter medo
das pessoas. Por quê? Porque nós somos muitas pessoas. Então, a mudança ela só vem quando a gente se reúne e luta por alguma coisa, certo? Então, quando acontece greves, quando a gente quer algum direito, quando a gente está reivindicando alguma coisa, a gente tem muito medo, certo, do governo. O governo vai vir reprimir, vai me mandar embora, vai fazer alguma coisa comigo. Mas no filme V de Vingança, ele fala que não é as pessoas que têm medo, que tem que ter medo do governo. Não tem que ter medo de polícia. É o governo que tem que ter medo das pessoas. Por quê? Porque uma pessoa é só uma pessoa. Mas se essa pessoa se juntar com outras pessoas, essas pessoas elas têm o poder nas mãos. E a mudança, pessoal, ela só vai vir quando as pessoas elas entenderem isso. Então, por exemplo, uma pessoa que lança uma ideia, ela pode morrer, mas aquela ideia ela não morre, porque ela vai se proliferar, ela vai se espalhar. Então, a mudança, segundo o anarquismo, ela só vem com luta, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, até recomendo para você assistir esse filme aí, é muito interessante. Os anarquistas acreditavam que o Estado é uma forma de opressão, pois mantém as desigualdades e protege os interesses das classes dominantes. Por isso, defendiam a sua eliminação. Acaba com o Estado. O anarquismo propõe uma sociedade organizada por associações livres, sem governo central. Ou seja, não vai ter uma pessoa que vai mandar, todos vamos mandar. As pessoas se organizariam de formas voluntárias, com base na igualdade, na liberdade e na solidariedade. E aí, pessoal, me diga, entendeu? Entendeu? O que você achou da aula de hoje? Espero muito que você tenha gostado, que você fique muito curioso, que você vá pesquisar sobre esse assunto, porque é bem interessante, certo? E infelizmente, ou felizmente, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas não precisa chorar. Na próxima aula eu estou aqui de novo, certo? Então é isso, um grande beijo, até a próxima aula e tchau!